Olá, amigos. Eu sou a professora Mônica Fernandes do canal É para Copiar. Este é um vídeo bônus para vocês. Ele apresenta algumas ideias de trabalho prático com a escrita. Antes de dar essas dicas, quero contar para vocês que dia 25 de maio é meu aniversário. Quero comemorar com todos vocês numa live aqui no YouTube, às 19 horas. Além de cantar parabéns, irei responder as suas perguntas, tirar dúvidas e conversar um pouco sobre o tema cópia. Mandem suas perguntas pelo canal, lá pelos comentários. Quanto mais cedo vocês mandarem as perguntas, com mais possibilidade de eu poder respondê-las, ok? Não deixem de se inscrever no canal É para Copiar do YouTube. Muito obrigada. Bom, vamos nós então conversar um pouco sobre essa temática mais prática. Um jeito de planejar as aulas que pode ajudar muito é o trabalho por projetos. Escolha um autor, escolha vários autores, não importa. O necessário é promover, no processo de aquisição da escrita, a associação entre leitura, oralidade e escrita. Comece com a escrita espontânea. Use como recurso, desde cedo, a reescrita. Por exemplo, a criança que ainda não sabe escrever da forma convencional, ela vai usar os seus recursos de escrita como ela pensa que escreve. Como a gente conhece a psicogênese da língua escrita da Emília Ferreira. Ele vai ler para você, professor, para você, pai, para você, estagiário. E você é o escriba, quer dizer, você é a pessoa que ele sabe que sabe escrever convencionalmente. E aí, a partir desse momento que você escreveu o que ele produziu, ele vai passar a limpo. Ele vai reescrever esse texto. E aí, pronto, acabou, aprendeu. Não, claro que não. Isso vai acontecer várias e várias vezes ao longo de meses, até que a criança vá percebendo as diferenças. Ela vai sair do período pré-silábico, vai chegar no período silábico, vai ser trabalhado com isso, sempre com a intervenção formal e sistemática do professor. A gente vai ter esse curso aqui no canal, revendo toda a psicogênese da escrita e mostrando exemplos práticos, projetos de trabalho mais adiante. Hoje a gente só está dando algumas dicas. É importante ressaltar que estamos falando de trabalho didático a partir do primeiro ano do ensino fundamental. Eu quero deixar isso muito claro. Na educação infantil, a criança brinca de escrever. Se ela pede para você, se ela pergunta para você como escreve a palavra, é claro que você vai dizer para ela como escreve. Mas não vai formalizar esse processo de escrita. Não vai pedir para passar limpo, a menos que a criança mostre esse interesse. O processo da educação infantil é o processo de experimentação, da relação com a produção da língua escrita, saber a diferença do que está escrito para o que está desenhado. Isso tudo a educação, o grupo da educação infantil sabe, a gente tem uma produção vastíssima sobre isso. Então, é importante entender que a educação infantil é um espaço do brincar, do desenvolver-se. Quando chegar nos anos iniciais, a criança vai poder dar continuidade ao seu processo de desenvolvimento da aprendizagem. Muito bem, a seguir, depois que você fez o papel de escriba, que você escreveu, que a criança passou a limpo, você, professor, vai selecionar palavras-chave dos textos das crianças, das pequenas frases, daquilo que elas escreveram, e vai produzir jogos
das mais diversas ordens, como caça-palavras, forca, bingo. Existe uma infinidade de ideias e sugestões que a gente pode dar desses jogos, que aí sim, isso vai se tornando atividades formais, exercícios sobre a palavra. Então, a gente trabalhou o texto, a gente leu a história para a criança escreveu sobre aquela história, a gente reescreveu o que a criança escreveu, retiramos as palavras-chave, trabalhamos as palavras a partir dos jogos. Há todo um processo de ensino formal sobre a escrita. Ele não está simplesmente, a criança vai, escreve aí e pronto. Né? Não é isso. Isso eu quero deixar muito claro para vocês. Um outro recurso muito importante é o portfólio. Por quê? Porque quando elas guardam os seus textos que já foram trabalhados, a gente pode desenvolver nelas o hábito de consultar as palavras já aprendidas. Então, se ela te pergunta uma palavra que já foi trabalhada, a gente diz para elas, olha lá no seu portfólio, veja como está escrito. É uma forma de aprender a aprender. Então, isso é muito importante, gente. Faça com que as crianças consultem esses textos antigos para tirarem dúvidas de palavras, de textos já trabalhados. É muito importante. Para finalizar, queridos professores, alunos, estagiários, pais, a sala de aula tem que ser viva. As crianças têm que estar alegres, elas têm que estar curiosas, vibrantes, felizes com o aprender. É difícil, é barulhento, é verdade. É um outro modelo de sala de aula. Falo com tranquilidade, porque alfabetizei por 10 anos, sempre nas redes escolares de ensino público, do qual muito me orgulho. Sei do quanto tudo isso é difícil, mas sei também o quanto dá certo. O quanto as crianças aprendem e aprendem rápido. Nos meus últimos 20 anos de trabalho, dou aula em universidades, também pública. E tenho acompanhado belos trabalhos de ex-alunos que assumiram uma relação mais próxima das crianças, mais dialógicas com as suas turmas e com seus pais. E vejo como os resultados são positivos. Não é fácil. Talvez, aliás, eu acho que certamente é muito mais difícil do que perpetuarmos o que fizeram conosco. Mas o resultado é infinitamente melhor. Podem acreditar, porque as crianças passam a não ter medo de escrever. E a escola deixa de ser o que o Mário Quintana tão bela e tristemente descreveu em seu poema Pequenos Tormentos da Vida, do livro Poesias. E eu quero ler para vocês. De cada lado da sala de aula, pelas janelas altas, o azul convida os meninos. As nuvens desenrolam-se, lentas como quem vai inventando preguiçosamente uma história sem fim. Sem fim é a aula. E nada acontece, nada. Bocejos e moscas. Se ao menos, pensa Margarida, se ao menos um avião entrasse por uma janela e saísse por outra. Mário Quintana. Que as nossas salas de aula sejam sempre vibrantes, não é? É isso que a gente quer. A gente quer as crianças felizes, as crianças animadas por aprender. Então, gente, para a gente encerrar esse vídeo bônus, quero só relembrar vocês que eu aguardo todo mundo na live no dia 25 de maio, às 19 horas, aqui no canal no YouTube. Não deixem de mandar as suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários, suas sugestões para novas conversas, tá bom? Até lá. Obrigada.